Pessoal da torcida tricolor, São Paulo foi enfrentar o Avaí fora de casa com a chance de vencer a primeira partida fora do estado de São Paulo, segundo Alexandre Gisbert dos Jogos SPFC, desde agosto do ano passado. Tinha essa possibilidade, tinha clareza, tinha oportunidade de ganhar o jogo, mas acabou cedendo o empate. Esse é o vídeo de jogo. E antes de fazer a análise do jogo, tem coisas muito importantes para serem tratadas aqui. Porque às vezes a gente fala coisas e a gente fala sempre se baseando no que times profissionais fazem. E quando as coisas que se fazem, quando a gente faz uma coisa errada e dá certo, é muito difícil quando você vai criticar, porque você toma pancada. E aí, quando você faz o errado e dá errado, aí fica um pouco mais fácil. Só que vale para quando dá certo e para quando dá errado. O correto é sempre fazer o certo. São Paulo teve uma possibilidade de ampliar um jogo que estava 1-0, um gol que foi feito de pênalti também, batido muito bem pelo Reinaldo. No fim do primeiro tempo, já nos acréscimos, logo no começo do segundo teve uma outra penalidade, muito discutível, mas teve marcável, e aí Caleri, Luciano e Reinaldo fizeram uma reunião e decidiram que Caleri deveria bater. O batedor oficial, o Rogério, falou que é o Reinaldo, mas que é prerrogativa dele, coisa que eu não concordo. O melhor batedor tem que bater sempre, não importa que resultado que tá, qual que é o placar. O São Paulo é uma instituição séria, deveria se mirar em times europeus que fazem a mesma coisa. Você tem o cara com a melhor média, é ele que vai bater. Ele não está em campo, é o segundo cara com a melhor média, e não estando em campo, o terceiro cara com a melhor média, que é o caso do Caleri. Mas aí, por uns caprichos, São Paulo deixou o Caleri bater. O Caleri, infelizmente, perdeu o pênalti. Eu não estou aqui para condenar o Caleri nem nada, eu estou condenando o amadorismo do São Paulo, em permitir que o Caleri batesse um pênalti num jogo que não estava decidido e mesmo que estivesse seria errado, seria muito errado. E eu quero só lembrar aqui para todo mundo que está assistindo que o São Paulo não tem o melhor elenco do Brasil. O São Paulo não tem dinheiro para contratar. O São Paulo não tem dinheiro nem para pagar as dívidas que faz e que continua fazendo. Então, quando você está numa situação dessa, quando você não tem as peças que o seu técnico precisa, você tem que jogar no limite e ser o mais profissional possível para cometer menos erros. Era possível que o Reinaldo batesse o pênalti e perdesse? Sim, acontece. Mas era o correto de se fazer. Se o Reinaldo tivesse perdido o pênalti, a gente ia lamentar, pô, que fatalidade. Agora, tendo o melhor batedor de pênaltis com uma larga vantagem para o segundo e o terceiro, e nem que fosse, a diferença fosse pequena, ainda assim teria que bater o melhor, a gente cedeu a oportunidade e depois acabou tomando empate numa falha do Jandrei. Falha do Jandrei, que é uma coisa que acontece com qualquer goleiro. Antes que comecem já a condenar, eu não sei qual é o nível do Jandrei. Eu sei que até o momento ele está jogando num nível muito melhor do que eu esperava, e hoje falhou, rebateu mal a bola e acabou tomando o gol num rebote, um chute de fora. Coisas que acontecem com profissionais. Aconteceu com o Arboleda na rodada passada, aconteceu com o Igor Vinícius na rodada passada, aconteceu com o Jandrei nessa, isso acontece. Agora, no momento de você deixar o teu melhor batedor que está em campo ceder a vez para outro cara bater por capricho, isso é condenável na estrutura do time e o São Paulo não pode se dar a esse tipo de capricho. Dito isso, Gabriel, eu sei que você vai querer fazer também comentários sobre tudo, eu sei que você deve estar bastante irritado, como eu estou também. O que você viu do jogo de bom, o que você viu de ruim, o que funcionou e o que não funcionou? E o segundo tempo, São Paulo perdeu a intensidade como aconteceu nas outras partidas, ou foi circunstancial em função do pênalti? O que aconteceu no jogo? Eu não vou comentar do pênalti, o pênalti é óbvio, você já falou tudo que tinha que falar. Eu não sei, é muita vontade de dar margem para bobeira, sabe? Parece que o São Paulo é um time dominante no Brasil, que o elenco é 25 vezes melhor que os outros, então, deixa qualquer um bater o pênalti, se ele perder, a gente faz outros gols depois. E não é assim que funciona. Então, é muita vontade de perder ponto. Então, tudo bem. Dito isso, ao jogo. Para mim, surpreendeu um pouco a ideia dos três zagueiros, né? O Arboleda não estava disponível, o São Paulo não tinha o Igor Gomes, que consegue dar alguma intensidade ali pelo meio de campo do São Paulo, muitas vezes sendo um companheiro do Nestor, né? O Rogério opta pelo Gabriel Neves, muda um pouco as características, volta com o Alisson, que estava suspenso, e assim,
a gente viu hoje um jogo aqui na ressacada em que era muito evidente o quanto o São Paulo concentrava o jogo pela esquerda. Lembrou aquele São Paulo, muitas vezes, do começo ali, do meio do Campeonato Paulista, em que era um time muito forte pelo lado esquerdo e que às vezes quase que ignorava o setor direito, né? E quando você joga com os 3 zagueiros, é importante você ter um mínimo de equilíbrio por ali. Você tinha um Reinaldo extremamente agudo, o tempo todo ali acionado pelo lado esquerdo, seja para chegar cruzando em algumas bolas, seja para dar aquela tacada. Aí a gente volta no vídeo do jogo contra o Ceará, né, no jogo passado, e a gente fala que o Reinaldo ele pode ser utilizado dessa maneira, né, em jogos específicos. Hoje era um jogo que o São Paulo, em teoria, tinha mais qualidade técnica que o adversário, ficaria com mais tempo de bola como ficou no primeiro tempo, ficaria mais tempo com a bola como ficou no primeiro tempo, e ele poderia pegar a bola, se alguém estiver escutando barulho aqui, assim como no Morumbi, aqui também tem balada depois do jogo. Tem isso. Então, você consegue pegar o Reinaldo ali pelo lado do campo para ele dar essas tacadas, para ele trazer às vezes o jogo para dentro, às vezes ele vai fazer esse passe para o fundo. Então o Reinaldo te dá um pouco mais de repertório, além de ser um dos jogadores, talvez o jogador que melhor faça inversão de bola no São Paulo no elenco. Ele e o Nicão talvez sejam os principais destaques nesse quesito, são os jogadores que mais têm facilidade. E aí você teve o Reinaldo pelo lado esquerdo, o Alisson caído pelo lado esquerdo, o Nestor que tende já naturalmente a cair pelo lado esquerdo, e você teve o Luciano do lado direito, que saía muito do lado direito para vir buscar o jogo por dentro, e você tinha um grande buraco, um grande vazio do lado direito. O São Paulo não utilizou em nada o lado direito ao longo do primeiro tempo. E aí você vai ficar com muitas dificuldades de construir o jogo, porque o Avaí povoava o setor da bola. E aí você vai povoar o setor da bola, você só vai ter um lado de ataque, você vai facilitar muito o estilo de jogo do Avaí. O São Paulo muitas vezes tem essa questão de povoar o setor da bola como característica de marcação, e às vezes sofre quando existe essa inversão de jogar dessa bola direta, uma inversão um pouco mais rápida, com um pouco mais de dinâmica. Então o São Paulo acabou ficando preso no primeiro tempo. Aí a gente vai destacar uma boa partida, uma das melhores partidas pelo São Paulo do Gabriel Neves, não tenha sido nada de espetacular, sim, mas foi muito bem em termos de enfiada de bola, né, de participar mesmo, né, que eu tinha a impressão dinâmica, que ele tinha jogado bem. Eu ia te perguntar isso agora e dinâmica, bem nos desarmes, bem nas leituras de jogo. Era um jogador que fazia muito bem essa movimentação lateral, né? Às vezes ele era um volante que tinha bem menos chegada que o Nestor, que às vezes estava alinhado com ele, mas o Nestor era quem dava essa infiltração para jogar ali pelo lado esquerdo. O Gabriel Neves não, o Gabriel Neves era um pouco mais da segurança, da destruição, e hoje ele foi bem nesse quesito, foi bem ali nos botes, mesmo quando ele não recuperava a bola, ele recuperou algumas boas bolas hoje, ele conseguia fazer o Avaí voltar a jogada, ele impedia o avanço do Avaí. E o Nestor hoje, foi um dos melhores do São Paulo, teve um primeiro tempo, principalmente, em que o São Paulo só conseguia criar alguma coisa porque tinha a inteligência do Nestor para ter essa projeção nos espaços, essa leitura de espaço do Nestor, coisa que ele vem melhorando muito esse ano, já vinha melhorando no ano passado, mas esse ano ele está muito bem nessa questão de leitura, de movimentação. E aí você tem o Reinaldo, que a gente volta lá porque a gente está falando dele, de ter esse repertório de trazer a jogada. Foram 2 bolas, salvo engano, 2 bolas do Reinaldo para o Nestor e 2 passes ali geniais quase do Nestor acho que os 2 foram para o Luciano, se eu não estou enganado, ou foi para o Alisson. Um foi para o Luciano, com certeza, que ele perde o gol. Foi lindo, foi uma bola enfiada de primeira, isso, espetacular. Se tinha sido o Nestor, foi espetacular a bola. Foi espetacular. Então, e uma outra também que ele dá ali de 3 dedos ali, ele dá uma rosqueada na bola, também muito, muito bonita. Então, assim, é o jogador mais diferente ali do São Paulo, o jogador que oferece essas características e que com o Reinaldo em campo, essa combinação, a gente citou exatamente isso que nós estamos falando agora no jogo contra o Avaí, só que o Reinaldo, às vezes, acho que achou o André Anderson no jogo contra o Ceará, se eu não estou enganado. São justamente essas bolas que ele pega, ele ameaça dar o passe para o fundo, ele consegue de uma maneira muito fácil achar esse passe por dentro, ou quando não, ele consegue trazer por dentro e achar o passe com a perna direita. Foram os melhores momentos que o São Paulo teve no primeiro tempo, foram dessa maneira, além de um pênalti achado. Deu uma bobeira ali no zagueiro do Avaí, o bom zagueiro do Avaí, mas teve ali, subiu deu um soco na bola, sei lá o que passou na cabeça dele, e o São Paulo conseguiu ir para o primeiro tempo com uma vantagem, sem ter feito grandes coisas assim para construir essa vantagem, né? Falando de chances claras mesmo, né? E que pênalti que bateu o Reinaldo, não sei se nem influenciou o Caleri de tentar bater alto o pênalti, né? Meu pai evitava bater pênalti alto porque você tem mais chance de errar. O Reinaldo bateu no ângulo, né? Indefensável o pênalti do Reinaldo. O Reinaldo perdeu um pênalti, né? No São Paulo, na segunda volta. Eu não lembro exatamente se foi. Parece que o Barão tinha falado que foi no jogo contra o Goiás, foi isso?
Goiás, foi no jogo da queda do Cuca. Então, e aí, assim, de novo, tem habilidade, tem capacidade, tem frieza, não sente para bater pênalti, seja em qualquer circunstância de jogo, deixa o cara bater. É simples assim, mas enfim. Aí o segundo tempo começa, o São Paulo já tem o pênalti. Um pênalti que, veja, eu não. Uma outra enfiada de bola do Reinaldo, né? E eu não tenho nenhum problema com a marcação do pênalti. Porque o puxão ele é muito assintoso para quem vê na câmera. Ah, se teve força, se não teve. Se o Luciano cavou aquele pênalti, cavou bem. Não foi um negócio de deixar a perna nem nada. Ele faz o movimento que eu tentei fazer aqui. Chutei a lata de lixo, que eu sou um idiota. Mas no momento da puxada foi muito. Era um pênalti marcável, mas é discutível. Se não tivesse marcado, eu ia entender que não teve força suficiente, ok. E aí aconteceu essa reunião. O Rogério, a gente já colocou aqui a palavra do Rogério, até porque eu não consigo imaginar o Rogério falando outra coisa. Se ele falar que o Reinaldo tinha que bater e que ele não podia tomar decisão, eu ia perguntar do comando dele. Tá? Mas enfim, depois que perde o pênalti, e aí que é o ponto, porque assim, uma coisa que me preocupa é depois que a gente teve o empate do Corinthians, a gente teve empate do Red Bull, a gente teve empate do Ceará, e a gente teve 2 jogos aí, Corinthians e Ceará, que o São Paulo perde a intensidade no segundo tempo. Isso aconteceu hoje, ou hoje a perda do pênalti e o gol foram coisas circunstanciais de um São Paulo que não caiu tanto do primeiro para o segundo tempo? O jogo não era bom, mas o São Paulo tinha um controle. E quando o Ceará começa a imprimir o Ceará não, quando o Avaí começa a imprimir um ritmo mais forte, especialmente ali pelos lados do campo, com o Cortez, do lado direito também, o São Paulo sofreu bastante com jogadas que saíam da ponta direita para dentro, jogadores se infiltrando entre lateral e zagueiro, principalmente depois que o Rogério tira o Igor Vinícius, que era um ala, e coloca o Rigoni, e aí o Diego tem que fazer uma cobertura muito maior, porque o Rigoni tem 0 capacidade defensiva, aí essa linha de defesa do São Paulo ficava muito mais espaçada, o São Paulo ficou assim, o São Paulo flertou muito com a derrota, muito a partir desses momentos, e não conseguia responder ofensivamente, não foram mudanças que geraram alguma melhor ofensiva, e assim, alguns jogadores, Luciano, principalmente, estavam mal no jogo, e o São Paulo vai começando a perder esse domínio, vai começando a perder o meio de campo, o Avaí vai começando a chegar, desde o pênalti perdido ali, mais uns 5 minutos, era nítido, e a conversa na arquibancada era, estamos flertando com o empate, o jogo não está bom, tem alguns jogadores que não estão rendendo, e o Rogério lamentava o André Anderson não poder jogar a Sul-Americana para estar mais preparado, começa a titular como o Ceará, e hoje ele tinha um banco ali mais enxuto, de jogadores rodados, ou com mais minutos, ele coloca o André Anderson, que poderia te oferecer um pouco mais de controle de jogo, ficar um pouco mais com a bola. Vamos lembrar, nas entrevistas que o Rogério fala... Não, no lugar do Rigoni, mas assim, no lugar do Luciano, antes, lá atrás, com a primeira alteração. Nem colocar o Rigoni. Tira o Luciano e põe o André Anderson. Mas assim, esse era o momento assim, de você tirar, aí nem que você, o Calera vai ficar um pouco mais sozinho, mas você vai ter um pouco mais de liberdade para os meias, inclusive para o Nestor, até o Alisson teria um pouco mais de parceria, além de ficar limitado só ao lado esquerdo, ou só as descidas do Reinaldo, que depois no segundo tempo cansou, e aí quando o São Paulo faz essa alteração... junto com o São Paulo, junto com a alteração do Rigoni com o Igor Vinícius e o cansaço do Reinaldo, o São Paulo fica exposto num nível muito alto. O Reinaldo tomou acho que 2 ou 3 bolas nas costas seguidas, que ele já não estava muito cansado. E aí a defesa do São Paulo ia ficando cada vez mais espaçada e tinha cada vez mais espaço para vai jogar. Então, assim, a entrada do André Anderson ele teve um bom desempenho de perde pressão nos 45 minutos que ele jogou com o Ceará, que ele talvez devolvesse um pouco da intensidade de marcação lá na frente do São Paulo. Não seria tão confortável para o Avaí sair jogando. E ele estaria um pouco mais de controle. O Rogério reclamava nas coletivas, fala, nosso time faz muito perde pressiona, então é normal que caia no segundo tempo a intensidade. Então, tudo bem. Aí ele falou, então não pode perder a bola logo, tem que dosar isso melhor. Um jogador que talvez não perdesse a bola logo era o André Anderson. Essa questão das alterações, né, porque criou-se de uma maneira geral, numa bolha ou num senso comum, que contra o Corinthians ele mexeu, não devia ter mexido. Contra o Ceará mexeu, não devia ter mexido. O outro não mexeu e devia ter mexido. Aí fica parecendo sempre que quando o resultado não vem, ele deveria ter feito o oposto do que ele fez. Mas dessa vez a gente está tentando aqui entender por características dos jogadores coisas que poderiam ter sido um pouco mais efetivas, até porque o Luciano não estava bem na partida, né? Ele não estava conseguindo ser esse companheiro pro Calera, ele sofre o pênalti, tudo bem legal, mas o São Paulo não tinha bola, e o São Paulo não conseguia
criar, o São Paulo não conseguia ter posse, o São Paulo não conseguia pressionar, o São Paulo não atrapalhava a saída de bola do Avaí, e o gol em um dos erros, além do erro individual do Jandrei, mas é um erro que o São Paulo hoje cometeu à torta e à direita. Muito espaço para chute de fora da área. E não é de fora da área o cara pegava a bola lá da intermediária, não, era chute da entrada da área mesmo. Muitos deles fracos, que o Jandrei fez uma defesa segura, ele poderia, ou deveria, no caso, ter espalmado a bola ou para fora ou para longe, ele deixou a bola oferecida para o Muriqui fazer o gol de empate, uma bobeira, uma falha. Ele pareceu ter errado o tempo da bola, porque ele vai fazer um movimento para espalmar, mas ele faz um movimento, me dá a impressão que ele faz um movimento fora de tempo, então ele só desvia a bola para o jogador, e aí ele não consegue no rebote, já estava muito difícil ele mesmo, mas era uma coisa que a gente falava até na época do Volpe, se deixar chutar de longe, seja quem for o goleiro, você vai ter dificuldades, porque o caso do Volpe deu muito azar de alguns chutadores acertarem chutes bizonhos, de aquelas canhota a bola no ângulo, que é indefensável, não tem o que fazer, não dá para você adivinhar onde a bola vai e não tem condição de chegar. Hoje aconteceu com o Jandrei, uma falha que é normal, vai acontecer, outras falhas do Jandrei acontecerão, eu já falei isso aqui, o Jandrei está fazendo uma temporada muito acima das minhas expectativas, das suas também, imagino, e vai falhar uma vez ou outra, como o jogo contra o Corinthians, aquele que ele foi tentado o drible, foi irresponsável, e hoje. E aí o que a gente vai ver é o que ele está entregando com os pés. Hoje mesmo ele fez uma defesa incrível, numa bola em que o Avaí saiu na cara do gol, o Avaí teve a oportunidade de virar, ele sai, fecha bem o ângulo, a bola bate nele, desvia por pouquinho, passa rente à trave, e deu muita sorte no finzinho do jogo, depois que o Caleri cabeceou uma bola rente à trave, que o Avaí poderia, eu não sei se agora se a ordem está correta, que o Avaí ficou sem goleiro e o cara desvia para fora. Acho que foi ao contrário. Então, não tenho certeza. Eu acho que foi primeiro do Avaí, depois do São Paulo. Eu não tenho certeza, mas fica assim. Foram duas oportunidades grandiosas ali dos dois times matarem o jogo. O Avaí teve a mais clara, mais bizonha, porque o Jandrei já estava morto no lance e a distância era muito curta. E o Caleri acertou um bom cabeceio, mas a bola passou rente à trave. O pênalti ele bateu mal. Bateu muito mal. Não sei se foi influenciado do Reinaldo bater alto, ele quis bater alto também, não sei. Não sei o que aconteceu, mas de novo. Eu vou repetir isso aqui, porque eu tomei muita pancada num jogo em que o Reinaldo estava em campo e o Luciano foi bater o pênalti e fez. E eu falei, não é correto. Mas o Luciano não bate mal. Falei, não é essa a questão. A questão não é essa. Um time que se preze, um time grande, já define batedor de pênalti, de escanteio, de falta antes do jogo começar, e é isso. A menos que aconteça uma coisa muito circunstancial, é assim. E o São Paulo não tem margem para ficar brincando. Vamos ver aqui quem que vai bater. Vamos dois, um. Que diabo é isso? Não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi uma reunião ali. Isso foi a apuração do Eduardo Afonso no Twitter. Mas todo jogo tem reunião. Não é para ter reunião. Não acabou. É para ter reunião. O Rogério define o batedor e acabou. Simples. Acabou. Porque mais do que definir um batedor, o caso do São Paulo é extremo, porque você tem um cara que é nitidamente melhor que todo mundo nisso daí, no caso do elenco do São Paulo. Você tem o Reinaldo nesse aspecto, ele é excelente. Então ele tem que bater e acabou. Então, assim, vamos ver agora. De novo deu problema, tá? Deu mais uma vez o problema, reuniãozinha. Não é para ter reuniãozinha. O jogador tá envolvido com o jogo, não é para. Não, eu tô confiando. A menos que o Reinaldo, por qualquer motivo, eu não tô bem. Alguém bate no meu lugar que eu não tô legal, tô sentindo. Bati o primeiro, tô sentindo a perna, tô cansado. Qualquer coisa. A menos que parta do jogador essa questão, e por incapacidade, não por não, meu amigo, vai lá bater o pênalti, a menos que parta dele, não é para ter essa discussão. Então agora, de novo, deu problema. Não é a primeira vez, não é a segunda. Deu problema, beleza, legal. Então, vamos ver se agora, a partir do jogo contra o Curitiba, na quinta-feira, se o Rogério já chega lá no vestiário, agora que ele já foi indagado, agora que eu não vi a coletiva, mas ele estava bem irritado na coletiva, pelos relatos que eu vi no Twitter, estava bem explícito, estava bem nervoso. Vamos ver se agora isso pega nele de uma maneira em que ele chega a partir do jogo do Curitiba e fala o seguinte: Reinaldo está em campo, bate o Reinaldo. O Reinaldo não está em campo, quem bate é fulano. Se esse fulano estiver em campo, bate esse fulano. Tem esses três. Se não tiver os três, aí ele vai definir na hora. Só que ele vai lá do banco e aponta, fala: você bate o pênalti, você bate o pênalti. Porque não dá para o jogador ficar lá, não, mas eu quero bater porque hoje é aniversário da minha mãe, não, mas eu tô confiante, não, mas eu não faço gol a 200. Eu quero a artilharia do campeonato, não existe. Não existe. E que fique muito claro, até onde eu sei, posso estar enganado, mas a ordem de batedores é Reinaldo, Luciano e Caleri. Eu acho que é isso, né? E isso é método de treino também. Não, mas eu só estou falando assim, para deixar muito claro a hierarquia. O Reinaldo não tá. Tem Luciano e Caleri. O Reinaldo não está em campo, é Luciano. Mas o Caleri é a artilharia, dane-se a artilharia. Quem bate melhor?
Quem está no treino entregando mais? Agora, se nos treinos ali, os caras começam a treinar e o Caleri começa a ter uma média maior, aí ó, muda. Agora a ordem é Reinaldo, Caleri e Luciano. Acho muito difícil o Caleri e o Luciano superarem nesse quesito o Reinaldo, que o Reinaldo tem uma capacidade de bater pênalti. Ah, mas podia ter perdido. Podia. Mas se ele tivesse perdido, ele estaria fazendo o correto. Você vai na escolinha de futebol, o cara te ensina a chutar com o peito do pé. Ah, mas o Romário fez gol de bico. Tudo bem, gol de bico é circunstancial. Vez ou outra você vai precisar. Ou você vai tirar, tira de chapa. Você vai, você vai aprender o correto. Nem sempre fazer o correto vai te dar o resultado melhor, mas vai te entregar o melhor resultado. Você já está... Não. Eu tô me locomovendo porque começou a chover aqui, então vou ver só coberto. Assim, o ponto se a gente falou do jogo contra o Ceará, que foi o primeiro tropeço do São Paulo, o jogo contra o Avaí é o segundo, até pelas circunstâncias, tá? O São Paulo tinha desfalques, o Avaí também tinha. Era jogo pro São Paulo vir aqui e se recuperar. Então, hoje, novamente, e aí, de novo, pelo contexto do jogo, são 4 pontos que ficam. E aí, 4 pontos em 9 rodadas, ou seja, em 2 você já deixou pontos ali bem importantes para trás, começa a ficar difícil. O jogo contra o Curitiba, o São Paulo vai precisar se recuperar, mas como eu falei no UOL, é um jogo muito de engano, é um jogo que engana. Ah, o Curitiba subiu agora, não sei o quê, vamos lá, a gente vai ganhar e acabou. Não, cara, o Curitiba, principalmente em casa, está jogando muito bem, tem um jogador que talvez brigaria, pelo menos brigaria para ser em todos os enfim, brigaria para ser titular em quase todos os times do Brasil, nesse momento, uma grande revelação. Então, não adianta a gente chegar lá e achar que vai colocar os pontos. Tem que ir lá e brigar por isso. Só que é jogo difícil, especialmente pelo que o Curitiba vem fazendo dentro de casa, e pelo que o São Paulo, nos jogos recentes, não vem conseguindo fazer. Aliás, o São Paulo empatar esse jogo contra o Curitiba vai ser mais um técnico que passa agora pelo São Paulo, que tem uma sequência aí de 4 empates, né? Aguirre teve, Diniz teve, Crespo chegou a 6, o São Paulo nunca tinha empatado 6 jogos seguidos na história, e agora o Rogério está aí na beira de cometer isso novamente. E com uma pressão enorme. Sempre no Campeonato Brasileiro. Sim, e quando você pega os jogos do Campeonato Brasileiro, isso vai ficando para trás. O São Paulo hoje, com 3 empates seguidos, se você tivesse perdido 2 e ganhado 1, você tinha os mesmos pontos, mas pelo menos nos critérios de desempate, você estava na frente. Você seria uma vitória a mais. O Luxemburgo falava isso lá atrás, quando começou então, a corrida, que ele preferia perder 2 e... É a lógica. Principalmente porque em termos até de confiança, não perde a 13 jogos, é legal, é importante, só que você também precisa ganhar. E esse dado de São Paulo não ganhar 14 jogos fora do estado é complicado, entendeu, cara? Sim. E assim, para encerrar bem, eu falei que esse jogo valia a liderança, era uma liderança provisória, o Corinthians acabou ganhando o Atlético Goianiense pelo placar mínimo, então já ia recuperar aí, mas o São Paulo lá em cima, brigando lá em cima. Agora já vem empate, já começa todo mundo a atropelar e começa uma pressão em cima do Rogério. Ah, o Rogério, que não é técnico, já começa uma pressão em cima do Jandrei. Ah, o Jandrei, será que não era tudo isso? E assim, muita calma nessa hora, tá? De novo, vamos lembrar qual é o cenário. O Jandrei chegou com status de reserva, com salário ali compatível, entregou mais do que o esperado. O Volpi ainda estava muito marcado. Nem acho que ele falhou tanto esse ano para justificar isso. Teve 2 jogos que ele foi que nem foi que resultou em gol, mas ele tomou uns golaços e já estava marcado. Então, assim, agora a realidade nós temos o Jandrei precisa da confiança aí no torcedor, até porque hoje até entregou, fez uma grande defesa mesmo, depois de ter tomado o gol, ou seja, não sentiu a falha do gol, isso é um ponto positivo, continua entregando bem com os pés e tudo mais. Agora, o que não pode é o São Paulo brincar. Se tivesse conseguido abrir a vantagem de 2-0, dificilmente o Avaí teria conseguido empatar o jogo, dificilmente. Podia acontecer, mas seria uma coisa muito circunstancial. O resultado seria muito confortável para o São Paulo naquela altura. Mas, enfim, a gente vai ficando por aí, porque você já está oscilando bastante, Gabriel. Então, depois a gente faz mais vídeos durante a semana. Você volta hoje ainda? Não, você volta amanhã, né? Então, amanhã cedo. Eu estava passando aqui por uma parte de dentro e agora eu cheguei aqui no portão que eu acho que está fechado. Então eu vou ter que procurar uma saída, mas é isso. Próximo vídeo, terça-feira. Live de terça, então, marcado 8 horas. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo. Próximo vídeo, terça-feira. Isso. Exatamente. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.